Olá, seja muito bem-vindo ao YouTube da Academia do Sol. Meu nome é Daniel, especialista em energia solar, e hoje a gente vai conversar sobre um dos setores mais importantes de qualquer empresa, especialmente no ramo da energia solar fotovoltaica. Nós vamos falar sobre o setor de pós-vendas. Eu vou mostrar para vocês as 5 principais atuações do setor de pós-venda que vão alavancar as vendas da sua empresa e vão garantir uma fidelização muito maior por parte dos seus clientes, e ainda vou dar uma dica bônus que vai garantir com que tudo isso seja feito de forma muito mais transparente, eficaz e garantindo a fidelização dos seus clientes. Então, vem comigo! Ao contrário do que muita gente acredita, o setor de pós-venda não começa a atuar depois que o sistema é instalado. Pelo contrário, para uma atuação ainda mais eficaz, o setor de pós-venda deve começar a atuar tão logo o projeto é assinado. Dessa forma, o setor de pós-venda pode acompanhar todo o desenrolar do projeto, garantindo que qualquer entrave ou qualquer problema seja resolvido imediatamente e, principalmente, comunicado ao cliente. É muito importante que exista essa comunicação fluida entre empresa e cliente para que cada vez mais diminua-se o atrito. Um dos piores problemas que nós vemos na atuação de pós-vendas desestruturados é essa falta de comunicação entre empresa e cliente. Um cliente que não sabe o que está acontecendo com o seu projeto, que não tem datas ou previsões de data para acontecimentos do projeto dele, ou que não sabe efetivamente o que vai acontecer, vai ser um cliente detrator e que realmente não vai ter uma boa experiência com a sua empresa. Então é extremamente importante que o setor de pós-venda comece a atuar tão logo o contrato é assinado, passando para esse cliente a previsão de todo o processo. Em determinado momento vai acontecer isso, daqui a 15 dias vai acontecer outra etapa, a entrega do material está prevista para ser realizada em determinado momento, e tudo isso com atualizações constantes. Então, por exemplo, se houver um atraso na entrega do material, ao invés do cliente procurar a empresa para saber o que aconteceu, o seu setor de pós-venda deve ser ágil e antecipar o problema para poder entrar em contato com a distribuidora e passar para o cliente antecipadamente o que aconteceu. Esse passo vai garantir com que o seu cliente tenha muito mais confiança de todo o processo e evita aquele atrito constante para procurar informações. Então, nesse primeiro momento, é extremamente importante que você antecipe as demandas do seu cliente e forneça as informações antes mesmo que ele sinta falta e vá te procurar. Um sistema de energia solar é muito diferente de muitos outros produtos vendidos no mercado. Por quê? Ele foi concebido para permanecer instalado por mais de 25 anos. Então, dessa forma, o acompanhamento dessas usinas instaladas deve ser realizado ao longo do tempo, de forma a prevenir os problemas e antecipar as intervenções que devem ser feitas nos clientes. Mas como que você vai fazer isso na prática? Acompanhando o monitoramento dessas usinas. Então, uma vez que um sistema é instalado, ele possui um stick de monitoramento Wi-Fi, que é conectado embaixo do inversor, se for um inversor string, ou já está conectado diretamente nele, se for um microinversor. Através desse monitoramento, você consegue conectar esse inversor ou microinversor à internet e acompanhar a geração desse sistema remotamente. Isso é extremamente importante quando nós falamos de usinas, porque essas usinas vão apresentar problemas ao longo do tempo e você vai precisar acompanhar quanto de geração está ocorrendo naquele sistema. Assim que um sistema é instalado, você vai conseguir acompanhar a geração de energia, saber se o que foi estipulado para a geração daquele sistema está efetivamente ocorrendo na prática. Então, se um sistema foi dimensionado para gerar 1000 kWh na prática e está gerando apenas 600 kWh, liga-se o sinal de alerta, porque pode ser que tenha acontecido algum problema com essa usina que está afetando essa geração. Então, é extremamente importante que o seu setor de pós-vendas tenha uma rotina diária de acompanhamento de todas as usinas instaladas. Porque se você esperar o problema acontecer para poder agir, pode ser que seja tarde demais, o seu sistema ou o seu cliente ficou mais de 30 dias sem gerar e aí você tem um grande prejuízo na sua mão. Então é extremamente importante que você crie para o setor de pós-vendas
uma rotina constante de monitoramento em todas as marcas de inversores que existem instalados. Tá? Esse setor precisa ser treinado para poder analisar as partes técnicas e identificar possíveis falhas. Além disso, o mais importante de tudo, para que você possa realizar o acompanhamento remoto dessas usinas, é garantir que os inversores estão conectados à internet. Sem essa conexão, você não vai conseguir acompanhar remotamente e, caso uma falha aconteça, você sequer vai saber. Tá? Ele vai aparecer como offline no monitoramento e você não vai saber se ele está online e gerando normalmente ou se ele realmente está com uma falha CA, por exemplo, e precisa de uma intervenção para correção dessa falha. Então é extremamente importante que você realize essa verificação contínua dos sistemas ao longo da vida útil dele, para garantir que você esteja sempre à frente dos problemas e não esteja enxugando gelo. Então, monitoramento contínuo dos sistemas vai garantir que todos eles estejam performando dentro do esperado e que o seu cliente está satisfeito com a empresa que contratou. A análise do monitoramento é extremamente importante, como já vimos, porque também permite a realização de duas outras atuações extremamente importantes para qualquer setor de pós-vendas em energia solar. A primeira delas é o relatório de geração. Depois de instalado o sistema, é extremamente normal o cliente estar muito ansioso para saber quanto o sistema dele vem gerando. É muito comum também que os clientes acreditem que instalaram uma Itaipu no seu telhado e comecem a instalar ar-condicionado, aquecedor, aquecedor de piscina e com isso percam a mão e não saibam quanto o sistema dele está gerando. Então é extremamente importante que você, como gestor empresarial, esteja à frente desse problema e forneça para ele mensalmente relatórios de geração. Esses relatórios vão comparar a geração da usina com a fatura da concessionária. Então, se um sistema foi dimensionado para gerar 1.000 kWh e o cliente está consumindo 1.500 kWh, o abatimento dessa fatura não vai ser completo. O cliente vai estar muito preocupado achando que o sistema dele não está gerando o que foi combinado. Com o relatório de geração, você consegue mostrar para o seu cliente que o que estava previsto em contrato e o que foi prometido para ele durante a venda está sendo entregue. O que aconteceu foi apenas que ele subestimou a produção do sistema e instalou equipamentos demais. Então é muito importante que você forneça para ele esses relatórios mensais. Tá? Você vai cobrar o envio da fatura para o seu cliente para que você possa realizar esse relatório de geração. Tá? Então, como que isso é feito? O cliente vai te enviar a fatura, você vai ver o período, né? Então imagine que foi do dia 1º de março ao dia 31 de março, o faturamento daquele cliente. Você vai no monitoramento daquela usina e extrai os dados de 1º de março a 31 de março. Dessa forma, você cruza os dados e sabe que naquele período ele consumiu, por exemplo, 1.500 e gerou 1.000. Então você consegue mostrar para ele de forma muito clara e transparente, isso é extremamente importante que ele perceba isso de você, que o que aconteceu na prática foi um aumento do consumo dele depois da instalação do sistema e que o sistema sim está gerando perfeitamente bem. Se toda empresa de energia solar fizer isso, é 80% de redução de problema na jornada do cliente. Também por conta do acompanhamento dessas usinas e no monitoramento dos sistemas, é possível realizar o acompanhamento das garantias, uma outra atuação crucial de um setor de pós-vendas. Toda falha de equipamento gera uma tristeza no cliente, um sentimento de insatisfação por parte dele, mas é o seu trabalho como gestor empresarial e como atuante do setor de pós-vendas de trabalhar com o máximo de esforço possível para reduzir esse sentimento no cliente. É muito importante que o setor de pós-vendas atue junto à distribuidora ou fabricante para garantir que todo o processo de garantia se dê no menor tempo possível. Isso porque, dependendo da natureza da falha, o sistema do cliente não vai estar gerando e ele vai estar pagando toda a energia para a concessionária. Isso vai gerar no seu cliente um sentimento muito ruim de que ele instalou algo e não está podendo utilizar. Então é muito importante que a atuação do pós-venda seja realmente de antecipar o problema, de fornecer o máximo de informação possível, sempre que possível, para o seu cliente identificar que você está fazendo tudo o que pode para poder garantir que ele receba esse equipamento no menor tempo possível e que está esperando apenas a fabricante do equipamento cumprir todos os requisitos de garantia para poder enviar esse equipamento. É um momento muito delicado na jornada do cliente
que demanda do setor de pós-venda e daquele profissional responsável em atuar naquele caso muita sensibilidade, porque o cliente fez um investimento alto, não está vendo o retorno porque o sistema pode ser que esteja desligado ou não esteja fornecendo a quantidade de energia suficiente, e ele sim vai estar muito insatisfeito. Mas é o papel do pós-venda garantir que essas águas turbulentas sejam navegadas da forma mais calma possível. Claro que é complicado, sim, é complicado, mas um setor de pós-venda bem estruturado, com processos bem definidos, vai saber passar por esse momento difícil sem gerar um sentimento de insatisfação no cliente. Com tudo isso em mente, nós chegamos aqui ao ponto mais importante da atuação de um setor de pós-venda, que é o NPS. O Net Promoting Score, ou NPS, é a métrica mais conhecida dos setores de pós-venda e garante que você consiga medir a satisfação do seu cliente e a probabilidade do seu cliente te indicar para um conhecido ou para um familiar. Não importa o quanto você saiba dos processos e da atuação da sua empresa, determinados momentos da jornada do cliente só vão ser sentidos pelo próprio cliente. Então é extremamente importante que você mantenha um fluxo de comunicação aberto com esse cliente para poder receber dele informações que somente ele pode te informar. Então é exatamente aí que o NPS atua, para garantir que você receba do seu cliente as informações e os feedbacks para que você possa melhorar os processos, melhorar a atuação da sua empresa e saber onde estão os gargalos, onde estão os atritos que impediram que esse cliente tivesse uma experiência nota 10, uma experiência excelente com a sua empresa. As notas do NPS vão de 0 a 10 e possuem 3 categorias diferentes dentro dessa categorização. De 0 até 6, um cliente considerado detrator, ou seja, ele não teve uma boa experiência com a sua empresa e não indicaria ela para um amigo ou familiar. De 7 a 8 é um cliente que está na categoria neutra, ou seja, sua empresa atuou positivamente em alguns aspectos, mas também pecou em outros. Então aqui começa uma atuação bastante importante de identificar quais são os pontos positivos e quais são os pontos negativos. Aqui a experiência do cliente é bastante balanceada. Por fim, chegamos às notas 9 e 10, que mostram para você que a atuação da sua empresa foi excelente e o seu cliente recomendaria a sua empresa para um amigo ou familiar. Aqui, as atuações do setor de pós-venda são consideradas excelentes e você vai precisar apenas aparar algumas arestas e alguns processos pequenos para garantir realmente que a sua atuação seja sempre nota 10. Esse local é onde todas as empresas e todos os setores de pós-venda almejam estar. O NPS historicamente é medido 60 dias após a entrega do produto ou realização do serviço. E aqui fica uma dica muito importante para você conhecer mais da jornada do seu cliente. Logo assim que o contrato for assinado, comece a contar 60 dias e envie o primeiro NPS. Depois disso, envie um segundo NPS e depois mantenha esse envio para garantir que o setor de pós-venda esteja realmente metrificando sua atuação. Com esse primeiro envio, logo após a assinatura do contrato, você consegue medir os processos internos da sua empresa. Então, a equipe de instalação, a equipe de engenharia, como foi o processo dele na parte de projeto, na parte de homologação. Então, essa parte e essa medição garante insights muito importantes durante esse processo pré-instalação. Já o NPS, depois da instalação do seu sistema, garante aí sim uma métrica muito importante para saber como está sendo a atuação da sua empresa no pós-venda. Esse NPS depois da instalação é o NPS clássico, digamos assim. E aqui vou deixar uma dica bônus para você garantir encantamento dos seus clientes, garantir que eles percebam que a sua empresa realmente atua de maneira diferenciada no mercado e que realmente se preocupa com o cliente. Uma das atuações mais críticas do pós-venda em um sistema de energia solar se dá nas intervenções junto à concessionária. Erros acontecem em qualquer empresa e as concessionárias de energia elétrica não estão isentas de passar por isso também. Então, aqui entra uma atuação muito crítica do setor de pós-venda que acontece quando o seu cliente, por exemplo, recebe uma fatura da concessionária que foi lida ou gerada de maneira incorreta. Então imagine que o seu sistema injetou energia na rede, mas a concessionária, por algum motivo, não computou aquela energia injetada. O seu cliente vai receber uma fatura sem abatimento da energia solar fotovoltaica e assim com um valor muito maior.
Se você não tiver uma equipe preparada para poder analisar essas falhas e intervir junto à concessionária para poder realizar uma revisão de fatura, você sim terá um problema muito grande nas mãos e vai perder uma oportunidade de ouro de realmente encantar os seus clientes. Essas intervenções garantem que o seu cliente perceba que você está no domínio de todas as esferas de um sistema de energia solar e que você pode ajudá-lo independente do problema que aparecer em suas mãos. Além disso, a gente sabe que as concessionárias não detêm um espaço muito caloroso no coração dos consumidores e isso garante que eles vejam você como o guardião da fatura de energia. Eu tenho certeza que se você seguir esses 5 passos, mais essa dica final, que é extremamente importante, cada vez mais a sua empresa vai estar se direcionando para uma atuação nota 9 e nota 10 no NPS e garantindo que os seus clientes realmente fiquem encantados com a forma que a sua empresa trabalha. E se você gostou do vídeo de hoje, eu vou pedir para você se inscrever no canal, dar um like e ativar o sininho para não perder nenhuma atualização da Academia do Sol. Ficamos por aqui, um grande abraço!